Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião, numa segunda, 26 de setembro de 2022. Rapaz, está chegando a hora da onça beber água. O bicho vai pegar, a gente está aí na outra semana. Aliás, Lorenberg, daqui a uma semana, exatamente neste mesmo horário, a gente vai estar aqui falando, fazendo um balanço aí daquilo que terá sido o dia anterior, o domingão, feliz para uns e não tanto para outros. Enfim, o Opinião de hoje, você viu aí nessa tomada aberta aí, nós temos aqui, como anunciado, o candidato a vice-presidente da República pelo Partido Novo, que é o Thiago Mitrô. Na verdade, se eu fosse ler, conforme escrito aqui, eu ia falar Mitraldi, mas a pronúncia é Mitrô, ainda bem que eu perguntei antes de começar o programa. Ele é deputado, deputado federal e por Minas Gerais e agora compõe aí essa chapa que está disputando a presidência da República, O Thiago Mitrô, que está na chapa do Felipe Dávila. Eu vou cumprimentar o Lorenberg. Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Fim de semana foi bacana? Foi muito bom, Paulo, muito bom. Boa noite, Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é bem verdade a você que acompanha a Opinião pela internet e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pelo carinho da companhia, ou até pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigadão de verdade por estar conosco ao vivo em mais um início de semana. Então tá, Thiago Mitrô, candidato, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, E eu queria que você falasse um pouco da sua figura política, porque, afinal de contas, aparentemente tão novo, já é deputado federal e bem conceituado no ranking, porque o Novo tem uma filosofia diferente de atuar quanto a gastos públicos. Gostaria que você se apresentasse aqui ao público mato-grossense sobre esse seu rumo que começa agora, E especialmente essa empreitada que é a candidatura a vice. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a você, Lorenberg e todos aqui que assistem o programa Opinião. Um prazer estar novamente aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, podendo agora, nessa campanha, reta final, apresentar as ideias do Partido Novo, do nosso candidato Felipe Dávila ao Brasil. Como você colocou, sou deputado federal de primeiro mandato, mas nunca me envolvi com política antes, Eu sou administrador por formação, trabalhava na iniciativa privada, mas, assim como boa parte dos brasileiros, naquela véspera das eleições de 2018, eu estava indignado com a qualidade dos nossos políticos aqui no Brasil, naquela ocasião da votação do impeachment da Dilma Rousseff, onde o Brasil inteiro parou para ver a votação na Câmara. Por mais que eu tivesse saído satisfeito com o resultado, favorável ao impeachment da presidente Dilma, eu fiquei horrorizado com a qualidade dos nossos políticos. Os políticos lá, num momento importante para o país, dizendo que estavam pedindo parabéns, desejando parabéns para o netinho, mandando beijo para a esposa e não sei o quê. Eu falei, gente, que absurdo. A qualidade dos deputados que hoje nos representam, num momento como esse, sério para o país, e aproveitando ali os 30 segundos de fama para fazer algum tipo de homenagem como essa. Então, naquele momento eu conheci a Câmara dos Deputados, não gostei da qualidade do que vi, e nas eleições de 2018 resolvi então dar minha contribuição para mudar a forma que a política vinha sendo feita no Brasil, que foi me candidatando. E já na minha primeira eleição consegui me eleger deputado federal junto com outros 7 deputados do Novo, somos hoje 8 deputados na bancada, tenho o prazer de liderar a bancada lá na Câmara dos Deputados. Fizemos um mandato muito focado em entregar resultados para a população, mas respeitando o dinheiro do pagador de impostos. Então, nossa bancada sempre foi muito atuante nos mais diversos temas: reforma da Previdência, reforma tributária, administrativa, marco legal de saneamento básico, lei do gás,
vários temas importantes aprovados no Congresso, nós tivemos uma atuação determinante e, ao mesmo tempo, fomos a bancada mais econômica do Congresso. Hoje eu sou o deputado mais econômico entre todos os 513. Para você vir aqui para Mato Grosso, você gastou dinheiro do fundão, não? Não, a gente não usa dinheiro do fundo eleitoral. É por isso que é uma provocação. Eu sei que não, porque o novo prega devolveu isso. Quase 90 milhões. A pergunta é provocativa, obviamente, mas para saber assim, com que gastos, com que recursos vocês têm viajado Brasil adentro? Nós temos utilizado recursos de doações de pessoas físicas, né? O Partido Novo é mantido por doações de pessoas físicas. Cada afiliado que tem condições contribui ali com um pouco menos de R$40 por mês, né? E além disso, especialmente no campanha, a gente abre ali para chamadas vaquinhas eleitorais, para que aqueles que acreditam nas ideias do partido possam fazer sua contribuição e com isso a gente está custeando a nossa campanha. Outro ponto importante, né, muitos deputados, ao fazer campanha, usam dinheiro da Câmara, da verba, para você manter o gabinete na sua campanha. A gente, obviamente, não faz isso também. Então, temos o respeito ao cidadão como uma das nossas principais bandeiras, respeito ao dinheiro do cidadão, mas nem por isso deixamos, obviamente, de focar o mandato em resultados. Então, defendemos aí firmemente, né, essas reformas todas e continuamos atuando, né, até o fim do mandato, e a próxima bancada fará o mesmo aí, de atuar firmemente pelas reformas modernizantes aí do Brasil. Professor Lorenberg, por favor. Antes de mais nada, registrar nossa alegria, candidato. A alegria mesmo de tê-lo aqui, é uma honra e um prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo. O nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Eu vou explorar um trecho da fala, da resposta que o senhor acabou de nos dar. Mas antes de pedir uma maior reflexão, eu vou citar aqui um trecho que eu encontrei no site do Estado de Minas, no dia 1º de julho deste ano, em que o senhor falava, entre aspas, o Brasil não pode ficar à mercê dos populistas, precisa de pessoas dispostas a enfrentarem grupos de interesses em defesa das reformas que o país precisa. Fecham aspas. Eu tenho 3 perguntas a fazer, eu vou fazer as 3 de uma vez para o senhor ter mais tempo para a reflexão. A primeira delas, o senhor falou em populismo e reformas. A minha pergunta é, quais são as reformas com urgência que o Brasil tanto precisa? A segunda questão, o senhor é deputado federal e capitania a frente parlamentar de reforma administrativa. E aí vem a minha pergunta. Na opinião do senhor, o porquê o presidente Jair Bolsonaro não avançou no que tange às reformas, uma vez que ele havia prometido em fazê-las? A terceira questão, a defesa das reformas é a única via possível ou não? Perfeito. Então, um prazer é meu, Lorenberg, estar aqui podendo conversar com vocês e com os espectadores aqui da TV Pantanal. Sobre a questão, né, das reformas, é um conjunto de reformas que o Brasil precisa. Hoje, a gente tem uma economia que está estagnada, né, e não é por conta de pandemia somente. Obviamente, a pandemia e guerra na Ucrânia, esses fatores internacionais afetam o Brasil como afetam todos os países do mundo, a gente está vendo isso, mas a história do baixo crescimento do Brasil vem bem de antes. O Brasil hoje é um país de baixa produtividade, né? É um país onde cada trabalhador brasileiro, ele trabalhando ali, ralando 40, 50, até às vezes mais horas por semana, o que ele consegue produzir de riqueza é inferior ao que boa parte dos países do mundo, especialmente os países de nível socioeconômico parecido com o Brasil, produzem. A gente vê países como Coreia do Sul que produziam bem menos do que o Brasil há 30 anos atrás, agora já passaram na nossa frente há muito tempo, né? E essa falta de produtividade tem inúmeras razões, né? Primeiro, o Estado hoje impede o setor privado de produzir, o chamado custo Brasil, que vai desde a baixa qualidade da nossa infraestrutura até um sistema tributário extremamente complexo, regras trabalhistas que impedem o setor produtivo de gerar empregos. Então, a gente tem uma série hoje de entraves à produtividade do setor privado, né, criada por regras burocráticas da nossa legislação, que é feita pelos deputados e senadores, né, e capitaneadas, mudanças ali capitaneadas pelo Executivo. E a gente, infelizmente, tem avançado muito pouco nesse aumento de produtividade do setor privado. Além desse custo Brasil para o setor privado, a gente tem o próprio setor público improdutivo.
Você tem hoje a ausência, né, ali de uma cultura de gestão por resultados no setor público, uma ausência de incentivos para a boa produtividade do setor público. A boa produtividade do setor público é o quê? Mais qualidade na segurança pública, melhor qualidade da educação básica, um atendimento eficiente ao cidadão nos inúmeros órgãos públicos com os quais o cidadão tem que conviver diariamente. Então, nesse caso, a gente precisa, já emendando a primeira e a segunda pergunta, né, a gente precisa de uma reforma do Estado. Hoje a gente fala, o nosso governador lá em Minas tem uma frase que ficou muito marcada, pelo menos para nós mineiros, né, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, que aqui no Brasil o carrapato ficou maior que a vaca. E quando o carrapato fica maior que a vaca, né, não tem outro desfecho, você acaba ali aniquilando, né, a vaca, né, que ficou ali, está sendo sugado, tendo seu sangue sugado por esse estado inchado aqui que a gente tem hoje no Brasil e improdutivo. Então a gente precisa de uma reforma administrativa para poder dar mais produtividade ao serviço público, gerar bons incentivos para os servidores públicos. A gente hoje tem uma gestão de pessoas dentro do serviço público que é praticamente inexistente. Você entra no concurso público junto com inúmeros outros servidores, depois de 5 anos, independente se você foi bem ou não, se você ralou ou não, se você entregou o resultado ou não, você que faz um bom trabalho e aquele que vai lá só para bater ponto estão na mesma situação, recebe os mesmos aumentos, né? Então, que incentivo você tem para entregar resultados se, independente do que você faça, você vai ser igualmente remunerado junto com todos que entraram contigo? Então, a gente precisa de uma reforma administrativa para gerar incentivos para bons resultados para os servidores, premiar aqueles servidores que realmente entregam resultados, né, e criar programas de recuperação do desempenho daqueles que não estão entregando, né, além de deixar a máquina mais enxuta. Hoje, a gente tem um estado de um gigantismo que não faz sentido. A gente tem de empresa de chip de boi, a empresa de camisinha, empresas de petróleo que não deveriam ter ali participação do Estado. Então, a gente acredita em um Estado mais enxuto e com os incentivos corretos para a produtividade dessa máquina toda. E aí, já emendando na terceira, e só para finalizar esse ponto da reforma administrativa, que aí traz também uma resposta ao que você trouxe, né? E esses são pontos que são, querendo ou não, impopulares para algum grupo específico, né? A reforma administrativa, que foi esse tema, talvez do que eu tenha mais trabalhado no Congresso nesses 4 anos, você beneficia toda a população brasileira, porque quando você aumenta a produtividade do setor público, todo brasileiro é beneficiado, todo brasileiro interage em maior ou menor grau com o setor público, só que aqueles que se sentem prejudicados são um grupo específico e minoritário frente à população, um grupo que tem que ser respeitado, ouvido, incluído no debate, mas minoritário, que são os sindicatos dos servidores públicos. E por não querer desagradar esses sindicatos bem organizados, os deputados, os senadores em geral, não discutem esse tema. Esse tema ficou parado no Congresso Nacional por mais de 20 anos. A última reforma administrativa que o Congresso fez foi no final da década de 90. E de lá para cá, simplesmente não tocaram, porque boa parte dos deputados e senadores tem como único objetivo a sua reeleição e por isso não querem mexer em vespeiro, como chamam, que são assuntos que vão gerar reações negativas de grupos organizados que são minoritários perante toda a população brasileira. E aí, já emendando com a sua outra pergunta, esse é um assunto que não teve prioridade do governo federal, exatamente pelo fato de ser um assunto que poderia gerar reações negativas para o presidente. Eu adoraria que o governo Bolsonaro tivesse dado certo. Como brasileiro, por mais que o meu candidato em 2018 tenha sido candidato do Partido Novo, como brasileiro eu sempre tenho a expectativa de que quem vai comandar o Brasil melhore o país, compre as brigas necessárias e faça a gente avançar. Mas infelizmente esse governo não deu certo e uma das razões para isso é a falta de prioridade do presidente para essas reformas, porque ele não tinha convicção da necessidade dessas reformas e tinha receio ali de enfrentar algum grupo organizado que poderia atrapalhar a sua reeleição. Eu acompanhei de perto essa discussão. Quando a reforma administrativa foi votada na comissão especial, os deputados da base do governo, Paulo, fugiram da votação. Partidos da base do governo esvaziaram, tinha 2, 3 vagas lá e não apresentaram nomes para votar. Partido Novo, que é um partido pequeno, tem 8 deputados. Eu estava como titular na comissão, na hora que eu vi esse movimento de esvaziamento da comissão, eu falei, olha, pessoal, eu tenho outros 7 deputados que votam essa reforma. E a gente foi chamando um a um, de repente Partido Novo, que tem 8 deputados, teve 7 deputados
presentes na comissão da reforma administrativa, porque os deputados da base do governo fugiram e era uma proposta enviada pelo governo, né? Mas que nunca teve prioridade do governo, a gente se movimentou para fazer ela andar e na hora de votar o Novo teve que completar as cadeiras dos deputados da base do governo que fugiram da votação, né? Então essa falta de priorização do governo, né, e essa falta de vontade de atuar em temas ditos impopulares, mas que a meu ver são populares porque a maior parte da população se beneficia, né, fez com que essas reformas não andassem, né, ou tivessem apenas passos intermediários, como é o caso da reforma administrativa. Ok, estamos entrevistando aqui o Tiago Mitrô, que é deputado federal e está aqui na condição de candidato a vice-presidente da República pelo Novo, na chapa encabeçada pelo Felipe Dávila. Aliás, eu tenho aqui em minhas mãos o plano de governo Felipe Dávila e Mitrô. Olha só, é extenso. Eu vou até pegar aqui, carona no que o Lorenberg falou aqui, candidato, vou abordar, para mantermos na mesma linha aí, a questão do item 2 aqui, que é a abertura total da economia. O que é o cerne, qual que é a menina dos olhos nesse ponto aqui para o Novo, além do que você já falou aí, que a gente já absorveu, não é? Mas aí tem também a questão da reinserção internacional do Brasil. De que forma está, como colocar isso em prática? Olha, Paulo, o que a gente vê hoje é que a economia do Brasil é uma economia extremamente fechada. O que isso significa? Uma economia que ela tem pouca conexão com o resto do mundo. Óbvio que a gente vende muito grão, muita soja, muita carne para o mundo inteiro, mas a gente tem barreiras comerciais, né, para receber mais produtos do resto do mundo. Porque tem uma ideia antiga no Brasil, desde a época dos militares até antes, de que a gente precisava ter sempre conteúdo nacional, desenvolver a indústria local. E acabou criando essas barreiras, desde barreiras tarifárias, que é simplesmente tributar excessivamente a importação, até barreiras não tarifárias, que são regulamentações excessivas ali, burocracias que são colocadas, que limitam o acesso que o brasileiro tem, né, a produtos vendidos, fabricados no exterior. Quem gosta aqui de eletrônicos, sejam eles videogame, aparelho de telefone celular, computadores modernos, deve saber que qualquer empresa do mundo, Samsung, Apple, né, a PlayStation, o que for, tem uma data de lançamento de seus produtos para o resto do mundo e uma data de lançamento desse produto 6 meses depois, 1 ano depois aqui para o Brasil. Por que esses produtos não chegam aqui no Brasil na data que chegam no resto do mundo inteiro? Em real time, né? No mesmo tempo. Exato, e não é questão de ser país na Europa e América do Norte e tudo, porque tem país da América Latina que a data de lançamento desses produtos é mundial, né? É porque a gente tem essas barreiras tarifárias. É um país fechado para o comércio com o resto do mundo. O que a gente defende é abrir o comércio, né? Quem está no agro hoje precisa comprar uma máquina nova, um trator novo, uma colheitadeira nova, você tem que pagar impostos altíssimos para isso, para conseguir ter esses insumos, né? E que a gente precisa fazer essa abertura comercial. O que alegam aqui no Brasil, mas aí você vai desestabilizar a indústria local que vai começar a ter que competir, né, com o mundo inteiro. O Collor fez uma abertura comercial no início da década de 90 e, de fato, a gente teve indústria de computadores aqui no Brasil, sofreu, porque começou a ter que competir com computadores fabricados fora do Brasil e aí não teve como competir. Ou, vocês devem lembrar, a Gurgel, né, empresa de veículos, né, de automóveis aqui no Brasil, acabou não conseguindo competir. Mas o resto, o Brasil inteiro ganhou quando passou a ter tecnologia de informática do resto do mundo, quando teve automóveis mais modernos. E o que a gente precisa fazer, tanto para melhorar a qualidade de vida da população, que merece, não tem por que não ter acesso a melhores produtos e insumos fabricados no resto do mundo, mas para a nossa própria indústria, né, ter acesso ali às melhores máquinas, aos melhores fornecedores, a gente precisa acabar com essas barreiras comerciais. Aí o que a indústria, alguns setores da indústria falam, mas aí vai ficar difícil para mim competir. No Brasil eu tenho um custo Brasil muito elevado, que é aquilo que a gente falou antes, o sistema tributário complexo, os custos trabalhistas elevados. Então o que a gente quer fazer é uma abertura gradual da economia, ter um plano, olha, ao longo desses 2 anos a gente vai ter a cada 2 meses 10% a menos de imposto nos maquinários que vêm do exterior e ou de outros tipos de insumos, para que ao longo desse tempo a gente tenha as aprovações das reformas necessárias no Congresso. Aí a gente vai ter o apoio da indústria
para nos ajudar a fazer a reforma tributária. A gente vai ter o apoio do setor produtivo para nos ajudar a fazer a reforma administrativa, que se essas reformas não passarem, aí a competição fica de fato desleal. Mas o que a gente precisa fazer é os dois lados, refazer as reformas que o Brasil precisa e abrir a economia, porque daí todo mundo ganha, todo mundo vai aumentar aquele fator que é essencial para o Brasil crescer, que é a nossa produtividade. Então esse é o nosso plano de abertura comercial. Ok. Vamos para o primeiro intervalo comercial. Estamos entrevistando aqui o Thiago Mitrô, candidato a vice-presidente da República, na chapa encabeçada pelo Felipe Dávila. Felipe Dávila 30. O Felipe que participou, inclusive, aí do debate desse fim de semana que ocorreu lá no SBT. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse debate também aqui, pegar a opinião aqui do Felipe, né, do Thiago, aliás, para discorrermos também sobre esse assunto e, entre outros, aqui tem um plano de governo extenso que a gente vai tentar explorar ao máximo, pelo menos os principais tópicos que aqui estão contidos. Não sai daí, opinião, dá um tempo e volta já já. Não falei que era breve? Não falei que seria breve? Estamos de volta aqui com o programa Opinião ao vivo nesta noite de segunda-feira. Antes de seguirmos aqui com a entrevista, vamos ao destaque do www.gazetadigital.com.br. Acesse aí e mantenha-se sempre bem informado. Olha essa notícia aqui, Lorenberg. O ministro Alexandre de Moraes, como a gente já viu repercussão durante o dia de hoje, não é, lá do Supremo Tribunal Federal, foi alvo de uma queixa-crime apresentada por 131 delegados da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República, PGR, em Brasília. No documento, o magistrado é acusado de abusar da autoridade ao autorizar a operação contra empresários acusados de defenderem aspas, golpe de Estado. Os delegados que assinam a peça enviada à PGR afirmam que não houve motivo para a deflagração da operação e dizem que o magistrado deu ordens manifestamente legais de busca e apreensão, quebra de sigilos bancários, bloqueio de perfis nas redes sociais, bloqueio de todas as contas bancárias e determinação aí de oitivas de 8 empresários. Conforme aí os delegados, né, houve uma discussão sobre o tema, mas não ficou evidenciada a articulação para pôr as intenções em prática, nem mesmo, aspas, grave ameaça contra as instituições. Portanto, está aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Você é só acessar aí e se informe. Aí tem economia, política, polícia, esporte, enfim, no nosso GD. E aí, Lorenberg, essa ação aqui, está certo que é de uma associação de delegados federais aposentados já, mas já deu um barulho danado contra aquilo que, inclusive, próprios que não têm uma linha muito próxima ao presidente da República, ao bolsonarismo, criticando a ação do glorioso ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Teve, inclusive, hoje uma repercussão de um enorme artigo de um articulista do New York Times, justamente botando o dedo na ferida, quando aqui, por exemplo, no Brasil, poucos têm a coragem, né, porque tem muito medo, inclusive, envolvendo. O New York Times saiu com um artigo muito contundente, extenso e contundente, botando justamente uma interrogação enorme sobre até onde vai essa ousadia aí do STF, leia-se aí principalmente o Alexandre de Moraes. Como é que você vê essa ação aí da associação? Mas muito rapidamente, duas observações tão somente. A primeira delas, se cometeu excessos, tem que ser pedido a investigação. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, não determina nada. Ele solicita. E solicita para quem? Para o Supremo Tribunal Federal. Se houve excesso, tem que pedir, sim, não há nenhum problema. Por outro lado, aí a segunda observação,
nota-se duas polícias federais. Uma parte da Polícia Federal muito ligada à cúpula age de uma maneira e que está na base da Polícia Federal age de uma outra forma em favor do conjunto da população e do próprio país. Muito bem. Tá aí, portanto, eu acho um absurdo o que aconteceu, mas enfim, a gente não pode nem falar muita coisa, porque tudo que se fala aqui é altamente perigoso, mas eu acho que a liberdade tem que ser preservada e hoje não tenho a menor dúvida, é uma opinião muito pessoal minha, não é? Eu acho que houve um roubo que aconteceu por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal. O candidato, estamos aqui, você está assistindo ao programa Opinião, que hoje recebe aqui o Tiago Mitrô, que é candidato a vice-presidente da República na chapa aí do Felipe Dávila do Novo 30. Tiago, o que você acha disso aí? Você quer dar um pitacozinho aí nessa situação que houve, envolvendo empresários, inclusive, né? De uma situação privada, Zap, tá aqui o cara falando, debochando, rindo, ou até falando coisas absurdas, mas no privado. O que você acha dessa situação que está aí sendo seguida e alvo de muita polêmica? Paulo, acho que esse caso foi mais um caso lamentável, né, onde a nossa Corte Constitucional, que deveria preservar a nossa Constituição, a meu ver, pisou fora da linha. Nós estamos falando, como você disse, de um grupo de WhatsApp ali privado, que não havia claramente nenhuma organização criminosa por trás, eram comentários que você pode concordar ou discordar com eles, né, e levou a uma investigação, a bloqueio de redes sociais, de bens, né, dos grupos que faziam parte ali. E me faz refletir, Paulo, sobre o sistema de freios e contrapesos que nós temos hoje aqui na nossa Constituição, na nossa República. Né? Os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos, mas tem freios e contrapesos para eventuais excessos de um poder serem contidos ali pelo outro. E a casa que hoje tem que conter eventuais excessos do Judiciário é o Senado. E o que a gente vê é um Senado completamente apático em relação a essas pisadas fora da linha do Supremo Tribunal Federal. O que deveria ser um sistema de freio e contrapeso, né, onde o Senado fiscaliza o Supremo Tribunal Federal, acaba virando um jogo de empurra, porque como os senadores, por terem foro privilegiado, que é uma outra excrescência que deveria acabar, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, você tem inúmeros senadores com o rabo preso junto ao Supremo Tribunal Federal, e fica aquele jogo de comadre. Olha, Supremo, se você não andar com os meus processos, a gente não te fiscaliza por aqui. Né? E aí os excessos do Supremo não são fiscalizados pelo Senado por conta disso. O que a gente precisa para mudar isso, Paulo, se me permite? De senadores que tenham a coragem de enfrentar, né, esses excessos do Supremo. Né? E, novamente, isso é algo constitucional. A Constituição prevê impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, prevê a criação, né, de CPIs dentro do Senado para fiscalizar o Judiciário. Né? E ao que me consta, né, nós temos hoje inúmeros senadores, inclusive um senador aqui do Estado que quer ir para a reeleição, que não assinou a CPI de investigação do Judiciário e que não busca confrontar o Judiciário. Eu tenho certeza que o Partido Novo, com o nosso candidato ao Senado aqui no Estado, o Feliciano, né, vai colocar alguém no Senado Federal que vai, de fato, ali fiscalizar o Judiciário. A gente não pode ter excesso de nenhum poder. O presidente Bolsonaro excede inúmeras vezes, mas o Supremo Tribunal Federal também tem excedido em várias ocasiões e acaba que um vai justificando o excesso próprio por conta do excesso do outro. A gente tem que ter calma, né, não ter alguém que vai estar o tempo inteiro excedendo e quando o Judiciário pisar fora da linha, o Senado Federal tem que fazer o seu papel e infelizmente não tem feito. O Feliciano citado aqui pelo candidato, pelo Tiago, é o Feliciano Azuaga, que é o candidato a senador por Mato Grosso, nesse pleito de agora, já esteve aqui inclusive algumas vezes, né? A última vez aqui a gente abordou esse assunto também, foi muito contundente em relação a isso aí, essa questão aí da relação com o Judiciário. Aliás, o Feliciano que estava aqui, eu não estou enxergando, mas ele estava aqui no estúdio agorinha, acompanhando aqui. Deve estar acompanhando ele de fora agora. Ele está ali. O Lorenberg, por favor, vamos seguir aí com as perguntas? Vamos ficar ainda na Câmara Federal. Tem um trecho aqui de uma fala sua no plenário da Câmara Federal, no dia 31/8 deste ano. Eu vou citar aqui, é um longo, me permita ler
esse trecho, entre aspas, esse trecho da medida provisória que nós estamos destacando para buscar excluir do texto é mais um que o governo Bolsonaro ataca o teto constitucional. Tenta furar o teto remuneratório dos servidores. Já tinha feito isso no ano passado, quando editou o decreto do teto duplex, que aumentou o salário do próprio presidente da República, aumentou o salário do vice-presidente da República para mais de R$60 mil, e o de vários de seus ministros, além, óbvio, de centenas, milhares, na verdade, de servidores que começaram a ter acesso ao chamado teto duplex, os quais estão recebendo acima do teto constitucional. O que esta medida provisória está fazendo é abrir uma nova porteira. É um absurdo esta nova tentativa do governo de colocar o teto constitucional remuneratório no lixo. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário desse trecho de uma fala do senhor no plenário da Câmara Federal. Claro, Lerberg, hoje nós temos na Constituição a previsão do teto remuneratório dos servidores públicos, sejam eles deputados, senadores, presidente, ministro do STF ou auditor fiscal, policial, o que for. O que a atual Constituição prevê é que nenhum servidor público pode ganhar acima do que ganha o ministro do STF. O salário do ministro do STF hoje é de quase R$40 mil. Infelizmente, por pouco tempo, porque o STF já aprovou um aumento de quase 18% dos seus salários para cerca de R$46 mil. Agora tem que ser aprovado pelo Congresso e depois sancionado pelo presidente. E, ao que me consta, infelizmente, o Congresso não deve barrar esse aumento. Então, esse teto constitucional vai ali para cerca de R$46 mil muito em breve. O que coloca hoje, quem ganha esse valor já está ali no 1% da população brasileira de maior renda. Nós vamos colocar esses servidores públicos, sejam eles juízes, ministros, o que for, no 0,1% da população de mais renda. Lembrando que servidor é o que serve à população e não se serve dela. Mas, infelizmente, esse não é o entendimento que os ministros do Supremo têm de si próprios. E que, infelizmente, não é o entendimento que o presidente da República tem de si próprio. Então, uma vez que existe o teto constitucional, ainda que ele seja elevado, ele tem que ser respeitado. E o que aconteceu no ano passado com um decreto presidencial foi criar esse teto duplex. Qual era o entendimento anterior? Era que se você tivesse duas fontes de remuneração, essas fontes somadas não poderiam ultrapassar o teto constitucional. Exemplo, um general da reserva, como Hamilton Mourão ou como Braga Neto, e o cargo de vice-presidente ou de ministro da República, como esses dois cargos. Os salários somados desses dois cargos davam mais do que os R$39 mil. Então havia um abate-teto, que é o termo que se usa para que você corte o salário extra acima dos R$39 mil, e aquilo era configurado indevido, então o salário ficava em apenas, e aqui abro aspas, R$39 mil. O que o decreto presidencial fez foi criar o chamado duplo teto, que é, caso você tenha uma aposentadoria, esteja ali na reserva do Exército ganhando os seus 35, 40 mil reais e tenha um outro cargo no governo, de ministro, de vice-presidente, não há mais um abate-teto. Você passa a ter duas remunerações contabilizadas como se cada uma tivesse um teto, que foi chamado de teto duplex. Então, o presidente da República, que também recebe salário por ter sido militar, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o atual candidato a vice de Jair Bolsonaro, Braga Neto, e centenas de outros casos, e aí não tem só casos de militares, você tem também casos de algum servidor que se aposentou no executivo, numa carreira ali de auditor fiscal, de advogado da União e coisa assim, e que agora exerce um cargo comissionado e que passa a ter essas duas remunerações. Isso foi feito, Lemberg, sempre bom falar, num período em que a população brasileira estava
desempregada, estava sofrendo ali com a pandemia, que inúmeros negócios fecharam no país e o brasileiro, boa parte deles, perderam toda a sua renda, que estavam com dificuldade de colocar comida na mesa, como muitos ainda estão, né? E a presidência da República, que entrou para acabar com a mamata, né, ofereceu essa benesse com o dinheiro de todos nós para o grupo ali do entorno do presidente. Então, é essa a crítica, né, que fiz ali, porque ele estava sendo feita dentro de uma outra medida provisória, a previsão de que os benefícios, né, agora me fugiu o termo técnico, mas os advogados gerais da União, eles recebem um valor extra de taxa de sucesso ali dos processos, né? E aí isso hoje está sendo considerado dentro do teto. Então, se você tem o seu salário mais essa gratificação excede os R$39 mil, você abate o que excedeu os R$39 mil. E estavam buscando excepcionalizar, né, essa gratificação, e ali nós estávamos lutando para que não fosse excepcionalizado. Infelizmente perdemos essa votação. Isso poderia ser corrigido na reforma administrativa, né? Poderia ser corrigido. A gente inclusive aprovou no ano passado na Câmara um projeto, né, para colocar o fim aos chamados super salários. Esses salários acima do teto constitucional são comumente chamados de super salários. Né? É um projeto que já foi aprovado no Senado em 2016, ficou 5 anos parado na Câmara. No ano passado a gente finalmente aprovou, e agora está parado no Senado já há mais de um ano, né? Então, lamentavelmente, a gente ainda vê muitos servidores ganhando chamados super salários. Isso dá um custo de R$2 bilhões por ano, né? E agora querem aumentar esse teto salarial. Tiago, eu vou... eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas antes eu acho que eu consigo abordar um outro assunto aqui, rapaz, que é o seguinte. Duas perguntas numa só. Primeiro, a meta de vocês lá para o Congresso, tanto para a Câmara, hoje tem 8, que você falou, não é? Quanto para o Senado, porque isso tudo, se não tiver uma base boa no Legislativo, será difícil no ano, seja qual for o presidente, lutar por esses ideais que defende o novo. A primeira pergunta é essa: a meta, não é, para esse pleito de agora, nas duas casas, e orçamento secreto. Há uma excrescência para uns, há uma situação que é legal para outros. Legal é porque foi aprovado, né? 18 bi no orçamento do relator. Qual que é a posição do Novo em relação a isso aí, não é? Apesar de ter sido vetado pelo presidente, mas já houve a derrubada do veto. Qual que é a avaliação de vocês, já que já é líquido e certo, no ano que vem, colocar isso em prática e como lidar com esse tipo de situação? Claro. Paulo, o Novo é completamente contra o orçamento secreto. Nenhum dos nossos parlamentares jamais ousou utilizar desse orçamento secreto. E isso é uma prática que é feita para ter controle. Antes o Executivo tinha um controle do Congresso com essas emendas extras. Agora o Congresso que tem o controle do governo com o orçamento secreto. E o presidente Bolsonaro vetou na primeira vez o orçamento secreto, mas poucos meses depois ele mandou um projeto de autoria do Executivo reinstalando o orçamento secreto. E nos últimos 2 anos, o presidente não vetou o orçamento secreto. Então ele fica se ancorando nessa história: não, eu vetei o orçamento secreto. É verdade que ele vetou em 2020, 19 para 20, mas depois o orçamento secreto foi reinstituído por um próprio projeto de lei do Executivo, do presidente Bolsonaro, e nos anos seguintes o presidente Bolsonaro sancionou o orçamento secreto sem nenhum veto. Isso é importante ser dito para restabelecer aqui a verdade que, mais uma vez, o presidente vem tentando criar uma narrativa em torno de fatos que não condizem com a realidade. Então, uma excrescência esse orçamento secreto. O papel dos parlamentares, diga-se de passagem, não é ficar mandando dinheiro para suas bases. O papel do parlamentar é defender no Senado, defender na Câmara dos Deputados as suas ideias para o Brasil, é defender as reformas, o que a gente pensa para a educação, o que a gente pensa para a saúde, e não ficar mandando R$100 mil para cá, R$500 mil para cá, né? Eu digo que é como assim, é aquela história, né? O político pega o seu dinheiro e depois ele te devolve com uma taxa, né? Esse dinheiro que o parlamentar diz que conseguiu para você, cidadão, esse dinheiro é seu. Esse dinheiro foi para o governo por conta do tanto de imposto que a gente paga no Brasil. E agora fica parlamentar ali, né, dizendo: não, eu fui o que mais mandou recurso para o meu Estado e coisa assim. Poxa, esse dinheiro é do Estado, o dinheiro é do cidadão. O papel do parlamentar não é ficar
mandando recurso para o Estado. É fazer o Brasil produzir e aumentar a sua riqueza com a aprovação de projetos, né, que vão permitir com que a gente aumente a riqueza do país. Então, na hora que for votar para deputado, na hora que for votar para senador, não pergunte quanto que ele levou de dinheiro para o Estado, porque esse dinheiro já é seu. Pergunte como que ele votou para acabar com o foro privilegiado, pergunte como que ele votou para restabelecer a prisão após segunda instância, pergunte como ele votou, marco de saneamento, né, no marco de saneamento, contra o fundão eleitoral ou a favor do fundão eleitoral. Né? Então essas são as perguntas importantes, porque não adianta ficar fazendo propaganda que mandou dinheiro para recapear a rua e não acabar com o foro privilegiado e votar para aumentar o fundão eleitoral para 5 bi, porque daí aqueles 100 mil reais que foi enviado, né, ali para recapear a rua, já foi embora nos 5 bilhões do fundão. Né? Então, essas são perguntas importantes para o candidato ao Legislativo. E aí, já emendando com a sua primeira pergunta, o Novo hoje tem uma bancada de 8 deputados federais e temos a meta de pelo menos dobrar essa bancada e tenho certeza, quero muito que a gente eleja o primeiro deputado federal do Novo aqui do Mato Grosso. Hoje ainda não temos nenhum deputado federal do Centro-Oeste, né? E temos hoje chapas muito competitivas aqui no Mato Grosso do Sul, né? E também em Goiás e Distrito Federal. Eu tenho certeza que esse vai ser o ano, né, da gente eleger os nossos primeiros deputados federais aqui do Centro-Oeste. Nós temos hoje 5 candidatos a deputado federal aqui do estado. A Aline, o Arthur estão acompanhando a gente, são 2 deles aqui no estúdio, mas convido então para entrar no site novo.org.br e conhecer os nossos candidatos a deputados federais. Ok, verdade, a Aline está ali, o Arthur também está. Um é de Rondonópolis, né? Quem que é de Rondonópolis aí? É a Aline, né? O Arthur. O Arthur que é de Rondonópolis. A Aline é de Sinop. A Aline é de Sinop. Exato. Assim como o Feliciano Azoaga, que também é de Sinop, que é o candidato ao Senado. O povo de Sinop em peso no Novo. Olha só, vamos para o intervalo comercial, é isso? Vamos para o intervalo comercial e o Opinião volta para o terceiro e último bloco no instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, nessa segunda-feira, dia 26 de setembro. Como vai? Vai bem? Eu quero mandar um abraço para o João Carlos Alvarenga, lá do bairro Três Poderes, acho que é isso, que fica ali perto da rodoviária ali, que acompanha sempre o programa Opinião, mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp, que está lá ligadão. Também a Ellen Maria, que está assistindo ao programa Opinião lá no Pera 90. Também, muito obrigado pelo carinho da companhia de vocês aí. Ó, tem um recado muito importante agora para você da Maxlog. Pensou em logística, pensou em armazenar, estocar as suas mercadorias? Pensou Maxlog. Acompanhe aí, ó. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Pois bem, a gente, então, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal, o Ricardo da Maxlog aí, o Kennedy, a turma toda que sempre acompanha o programa Opinião também. Professor Lorenberg, por gentileza, abra esse bloco aí de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o candidato a vice-presidente da República pelo Novo 30. Ele é vice, nada mais nada menos do que o Felipe Dávila, que esteve aí num debate nesse fim de semana, que foi lá também contundente nas suas proposituras. Daqui a pouquinho a gente vai abordar sobre isso aí. Mas, Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas. Candidato, lá no artigo 5º do Estatuto do Partido Novo, diz o seguinte: não será admitido como filiado o requerente que manifeste comportamento
ou atitudes que caracterizem discriminação social, racial, religiosa, sexual. Fecham aspas. E aí eu vou tentar desenhar um quadro, candidato, e gostaria muito de um comentário seu. Imaginemos que o senhor e o professor Felipe sejam eleitos para presidente e vice-presidente da República. E o Novo esteja com uma bancada muito boa no Congresso Nacional. Imaginemos que um parlamentar seja denunciado por discriminação racial e sexual. Imaginemos que o presidente da República também seja denunciado por uma discriminação racial e sexual. Qual será a atitude de um filiado do Novo? Qual é a atitude que ele deve ter dentro do partido e qual é a atitude que o partido deve ter, uma vez que o artigo 5º do Estatuto diz exatamente isso aqui? Trazer também, Lerberg, outros requisitos para você ser filiado ao Novo e depois para você ser candidato pelo Novo. Você também tem que ser ficha limpa para poder ser filiado ao Novo. Ao contrário de outros partidos que têm aí candidatos ficha suja, no Novo, para ser filiado, você tem que ser ficha limpa. Para você ser candidato ao Novo, você passa ali por todo um processo de avaliação para checar se você tem ali também os preceitos éticos e um alinhamento com a ideologia do partido, porque no Novo não vai acontecer o que acontece em outros partidos, de você votar em alguém que pensa A e acaba elegendo alguém que pensa Z. Então, dentro do Novo, a gente tem um alinhamento muito grande. Eu tenho rodado o Brasil, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, passando aqui por Mato Grosso, e eu vejo esse alinhamento na prática. Eu conheci aí centenas de candidatos do Novo em todo o Brasil e todos eles têm, de fato, entregam à população essa qualidade e esse pensamento de ter ali mais liberdade econômica, defesa das reformas, liberdades individuais, que outros partidos acabam virando ali um misto de inúmeras coisas, você não sabe o que os outros partidos pensam. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens aqui do Novo. E outra vantagem que a gente tem também é o rigor para que isso seja feito. Então, se eventualmente surgir alguma denúncia, seja de cunho de discriminação feito por algum dos nossos mandatários ou o que é que seja, isso certamente vai ser apurado. Claro que a gente tem que saber separar no Brasil o fato de alguém ser denunciado e o fato de ter, de fato, cometido aquela discriminação. Então, alguém que sofre uma denúncia, essa denúncia vai ser avaliada e, se comprovando ali o caso de discriminação, certamente vai ter ali uma punição relacionada a isso. Nós tivemos, e eu lamento que isso tenha acontecido, mas nos últimos 3, 4 anos nós tivemos alguns deputados que chegaram a ser expulsos do partido, não deputados federais se mantém a bancada inteira, a única bancada do Congresso Nacional que começou e vai terminar igual, com os nossos 8 deputados sendo os mesmos. Os outros partidos, aquela correria danada, o cara saiu de um partido, vai para o outro. Então, a bancada federal manteve-se intacta, mas nós tivemos alguns casos de deputados estaduais, poucos casos, é verdade, mas que acabaram ali sendo desligados do partido por terem cometido alguma infração. Então, a gente realmente leva com seriedade denúncias que surgem, e se comprovando um ato ali que não condiz com a conduta que o partido considera adequada, esses filiados, sejam eles detentores de mandato ou não, acabam ali sofrendo algum tipo de punição, que pode ser desde uma suspensão até a exclusão dos quadros do partido. Olha só, candidato Thiago, teve nesse fim de semana aí a realização de um debate numa grande emissora, que foi a SBT, e tal, um debate nacional entre os candidatos a presidente da República, e lá estava de novo o Felipe Dávila representando o Novo, Essa questão da liberdade econômica é um dos pontos que ele está sempre batendo duro por entender a importância dela. Qual a importância, na sua avaliação, e que peso que estão tendo, os debates, seja em televisão, rádio, entre os candidatos, para que essa mensagem do Novo chegue ao eleitor propriamente, porque no dia 2 já vai estar lá a hora que eu falei aqui no começo do programa, da onça beber água. E a segunda pergunta é, o Novo não obtendo êxito nesse primeiro turno e havendo o segundo turno, o Novo tende a seguir quem?
Vamos lá, Paulo. A gente vai trabalhar aí confiante, né, de colocar o Felipe Dávila no segundo turno, né, e nós acreditamos no nosso projeto, né? Então, nossa intenção no segundo turno é apoiar o 30, apoiar o Felipe Dávila. E para quem diz, poxa, mas isso é muito improvável e tudo, há 4 anos atrás, na segunda-feira antes da eleição, ninguém nunca ousaria dizer que Romeu Zema estaria no segundo turno em Minas Gerais, né? Todos os especialistas diziam que o segundo turno já estava dado no meu estado, que ia ser o PT contra o PSDB, como tinha sido historicamente, né? Mas foi justamente em um debate, às vésperas da eleição, no caso do debate para os governadores, o último costuma ser na terça-feira, ou como vai ser amanhã, né, que o Romeu Zema pôde apresentar a sua proposta, né, para uma quantidade elevada ali de eleitores, e de terça-feira até o domingo a gente virou o jogo. Ele não só foi para o segundo turno, como venceu o primeiro turno com 43% dos votos e o segundo turno com mais de 70% dos votos. Então é para isso que nós vamos trabalhar até o dia 2 de outubro e não temos por que aqui ficar gastando energia com cenários hipotéticos que não ainda só vão se configurar no dia 2. Então a gente está gastando aí 100% da nossa energia em fazer o Felipe, né, a nossa chapa, estar no segundo turno. Sobre os debates, eles são muito importantes, porque nós somos um partido que ainda é pequeno, né, com uma bancada de 8 deputados federais, a gente só tem 20 segundos, né, na TV, nos programas eleitorais para presidente. Então você vê outros candidatos com 2, 3 minutos, né? O nosso candidato, o Felipe, tem 20 segundos, então é muito pouco tempo comparando com os outros para poder se expor. A gente busca compensar isso bastante com as redes sociais. Hoje o Novo é o partido no Brasil que tem mais seguidores nas redes sociais, ali no Instagram, no Facebook. Então aqueles que querem acompanhar o Partido Novo, recomendo fortemente entrarem no Twitter, Instagram, Facebook, a rede que você preferir, e nos acompanhar por lá. E os debates são muito importantes, que a gente está em igualdade de condições com todos os candidatos, né? Com aqueles candidatos que aparecem, né? Porque faltou o Lula no debate do último sábado. Então, a gente ali tem tempo igual com todos os outros candidatos. A gente vê, né, que muitas pessoas passam a conhecer o Felipe Dávila por conta do debate, e o debate de maior audiência, nós sabemos, vai ser o próximo da quinta-feira. Então, tem 2 fatores que vão ser muito importantes nesse debate da próxima quinta-feira. O primeiro, que a proximidade da eleição aumenta o interesse, né, nos eleitores, e que também vai ser o debate de maior audiência, e a gente vai estar ali em igualdade de competição com todos os candidatos. Eu tenho certeza que o Felipe vai saber mostrar ali o porquê as ideias do Novo e porque o perfil do Felipe é o melhor perfil que a gente tem para o Brasil. Bom, as ideias do Novo e as ideias do Felipe, as ideias do Thiago, estão contidas nesse plano aqui. Esse plano, a propósito, aí você citou as redes sociais. Quem está assistindo ao programa Opinião consegue encontrar essas propostas aí nas redes sociais, porque é muita coisa. Ainda que queiramos, a gente não consegue abordar tudo. Claro. Consegue. Só se você digitar Plano de Governo Felipe Dávila, você já vai cair, né, na página da nossa candidatura. Lá vai ter o link para você poder baixar o plano, né? São cerca de 30 páginas, né? A gente buscou, obviamente você não vai conseguir ter um plano para o Brasil inteiro em 5 páginas, a gente buscou também não ir ali para 100, 200 páginas, isso tem documentos internos nossos mais elaborados, mas o que a gente divulgou é esse que mostra a essência do que o Novo acredita para cada uma das grandes áreas do país que estão contidas aí. Então, aqueles que digitarem Plano de Governo Felipe Dávila aí no Google vão encontrar esse documento que está aí nas suas mãos. Ok. Lorenberg, a última pergunta da noite. Muito rapidamente, deputado, já falando do plano de governo, tem a meta 4, que fala exatamente sobre a erradicação da pobreza extrema. E aí minha pergunta, como se dará isso? Aliás, a erradicação de pobreza em 4 anos. Como se dará isso caso o Novo tenha a presidência da República? E de onde vai sair esse dinheiro para bancar tudo isso? Boa pergunta. De onde que vai sair o dinheiro? 2 minutos para a resposta. Vai sair do orçamento que nós já temos na União. A gente tem hoje uma ineficiência muito grande nos atuais programas sociais do governo. Para dar 2 exemplos aqui. Existiram inúmeros servidores públicos que não tiveram 1 centavo de queda de renda durante a pandemia, que receberam auxílio emergencial, né? E a gente teve também, circulou aí na internet, coisa de 2, 3 semanas atrás, um caso de um empresário do interior paulista que fez um vídeo dando uma marmita para uma senhora, né, e que perguntou quem a senhora votaria, como foi um candidato diferente do que ele gostaria de ter ouvido. Ele disse: essa vai ser a sua última marmita. Um caso lamentável, e esse empresário recebeu auxílio emergencial também.
Então, poxa, se servidores públicos que não tiveram um centavo de queda de renda, um empresário, né, que faz ali um programa social, que tem o seu mérito, mas lamentavelmente teve aquela postura, recebeu esse auxílio também, tem muito dinheiro indo para quem não precisa, né? Então, o que a gente precisa é garantir quem vai receber o dinheiro do auxílio é de fato quem está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de miserabilidade, que precisa daquele recurso para poder se sustentar. Nós estamos falando aqui de erradicar a pobreza extrema. Em 4 anos, pobreza extrema é aquela de quem vive, né, com menos de $1 por dia, né, e já existe recurso suficiente, né, nos programas existentes que, se forem focalizados, né, direcionados para de fato quem precisa, vai permitir com que a pessoa tenha acesso a esse recurso para sair da sua situação de vulnerabilidade, e a gente quer associar isso também à famosa porta de saída desse programa, porque eu tenho certeza que o que todo brasileiro quer é ter ali a sua autonomia financeira. Essa autonomia só vai vir com uma renda própria, com um emprego, então a gente precisa fazer, né, essas duas pontes, focalizar o programa e expandir a oferta de emprego no país. Bom, nosso tempo voou, infelizmente, gostaria de continuar, que tem muita coisa, teríamos muita coisa aqui, mas não temos tempo para abordá-las. Obrigado, viu? Estamos aqui encerrando a entrevista com o Thiago Mitrô, candidato a vice-presidente da República na chapa do Novo, encabeçada pelo Felipe Dávila. Muito obrigado por ter vindo, viu? E que vocês tenham energia aí para chegar, for o segundo turno, e que, se chegando lá, que represente bem o povo brasileiro. Com certeza. Eu agradeço aqui, Paulo, Hollenberg, pela conversa, e todos vocês aqui que acompanharam. Novamente, foquem nos candidatos do Novo. Temos candidato ao Senado, candidatos a deputados federais e a presidência da República, e queremos contar com o voto e apoio de vocês para nos ajudar a transformar o Brasil. Abraço para o Anderson Iglesias, que é o presidente do Novo, que está ali, né? A mãe dele também está ali, a dona Norma, e a Aline, que é candidata a federal, também o Arthur a federal, e tem o Feliciano Azuaga, que é candidato ao Senado pelo Novo também, que estão aqui com o Hollenberg. Então, a gente se encontra amanhã aqui com o diretor-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, Mário Dermeval Rezende, às 7h55 da noite. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.